O real propósito desta manobra militar do Oriente Médio não está completamente claro. No entanto, existem métodos extremos em todo o mundo com os quais tanto novos quanto experientes soldados são preparados para qualquer situação de emergência imaginável. Neste vídeo, queremos mostrar a vocês 10 exercícios militares incrivelmente intensos com os quais os exércitos mais fortes do mundo testam seus recrutas até os limites. Incluem-se não apenas travessias físicas em condições extremas ou manobras de resgate perigosas debaixo d'água. Alguns dos soldados mostrados aqui literalmente passam pelo inferno por seu país. Se vocês querem ver até que ponto o ser humano é capaz de coisas incríveis, continuem assistindo. Começamos diretamente com um exercício dos fuzileiros navais americanos. Para serem os melhores dos melhores nos fuzileiros navais, é necessário dominar um exercício chamado treinamento no Dunker. Neste exercício, uma situação real de extremo é treinada: a libertação de um helicóptero submerso após um acidente. No Dunker, os soldados pulam em uma piscina gigantesca com equipamento completo e assumem um cockpit de helicóptero. Este cockpit é então gradualmente submerso na água. A verdadeira dificuldade começa aqui. O cockpit gira em alta velocidade, enquanto os fuzileiros navais têm os olhos vendados, completamente desorientados. Eles devem agora abrir as janelas e portas subaquáticas antes de se afogarem. Poucos conseguem fazer isso na primeira tentativa, e é preciso uma força incrível para permanecer calmo debaixo d'água. Continuamos com um exercício no qual soldados americanos e sul-coreanos também se colocam em situações de limite absoluto para se prepararem para um conflito com o inimigo comum, a Coreia do Norte. Os Estados Unidos e a Coreia do Sul inventaram o chamado Ice Week, um programa de treinamento onde os soldados passam uma semana em temperaturas extremamente frias e realizam várias atividades. Além do treinamento normal de tiro na neve, há também algumas sessões de treinamento bastante intensas. Por exemplo, os soldados têm que ficar seminus na neve até seus corpos começarem a congelar. Em vez de se aquecerem depois, eles praticam como transportar um barco sem camisa para se acostumarem ao frio intenso e desenvolverem uma vontade inabalável. Dado que a Coreia do Norte tem muitas áreas nevadas, esse tipo de treinamento é obrigatório. Do outro lado da fronteira, os soldados norte-coreanos se preparam para um possível conflito de forma tão brutal quanto. Eles demonstram uma versão extrema de artes marciais mistas diante de seus superiores, não apenas permitindo que os golpeiem com um martelo no braço para destruir várias placas de pedra, mas também rasgando correntes de metal pesado ou se jogando com todo o peso do corpo em vidro quebrado antes de quebrar outra placa de pedra sobre si mesmos. Embora muitos especialistas militares estrangeiros afirmem que esses exercícios não servem para nada, pois não tem nada a ver com situações de combate reais, e embora ninguém menos que Kim Jong-un esteja pessoalmente observando a tropa, muitos soldados querem mostrar o quanto resistentes são. Então, chegamos a um exercício extremo na água, semelhante ao treinamento nos Estados Unidos. A Marinha Indiana também treina soldados para saberem se sair bem contra o afogamento. No entanto, a Índia leva isso um passo adiante. Os soldados são jogados em um tanque de água com equipamento completo e, repetidamente, são pressionados debaixo d'água por seus instrutores. Mesmo que isso soe ruim, isso ainda não é a parte mais intensa do treinamento. Em seguida, os olhos e as mãos dos soldados são vendados, e eles são novamente jogados no tanque, onde as roupas pesadas os afundam cada vez mais a cada minuto. Devido às cordas em seus braços e pernas, eles também não conseguem nadar corretamente e, com dificuldade, mantêm a cabeça acima da água. A libertação não é possível para os soldados, mas esse não é o objetivo do exercício. O objetivo é que os soldados se tornem completamente destemidos em relação à água e não tenham medo quando estiverem submersos por um longo período. No entanto, o verdadeiro inferno aguarda na China. O exército chinês, com seus 2 milhões de soldados, já tem a reputação de ter os métodos de treinamento mais extremos do mundo. No entanto, o que os recrutas têm que enfrentar na chamada Semana do Inferno é completamente diferente. A Semana do Inferno, que também existe em muitos outros países, consiste em diferentes exercícios na China. Primeiramente, sob constante estresse e falta de sono, eles têm que percorrer dezenas de quilômetros a pé com bagagem pesada. Enquanto isso, eles frequentemente enfrentam obstáculos devido ao clima, como terreno lamacento ou obstáculos como arame farpado.
A situação se torna ainda mais absurda quando os soldados, após dias de esforço, têm que realizar exercícios que normalmente só poderiam ser feitos com muita concentração e sono. Eles têm que fazer um teste de tiro enquanto estão em um balanço giratório de 360 graus. Após isso, eles precisam escalar uma casa com mais de 30 metros de altura sem nenhum equipamento e se levantar entre duas saliências usando apenas sua própria força. Com essa combinação de resistência, treinamento de força e máxima concentração mental, tanto a aptidão física quanto a mental são testadas. Apenas aqueles que conseguem dar o seu melhor em todos os exercícios da Semana do Inferno serão selecionados para servir na unidade de elite da China. É possível ter medo também de animais selvagens, especialmente quando se luta em regiões tropicais onde répteis venenosos estão presentes. Há muitos anos, os soldados americanos treinam para sobreviver na selva, inclusive realizando um exercício que inicialmente pode parecer macabro. No entanto, em caso de emergência, esse exercício pode salvar a vida dos soldados. São trazidas cobras para os soldados matarem. No entanto, isso não é tudo. As cobras são então grelhadas e consumidas pelos soldados. A parte mais louca deste teste na selva acontece antes da cobra ser grelhada. Os soldados primeiro têm que cortar a cabeça da cobra e em seguida beber o sangue da cobra. Caso os soldados se percam na selva um dia, o sangue da cobra pode salvá-los da desidratação. Além disso, o exercício ajuda a superar o medo de cobras e a vê-las como alimento. Este exercício bizarro se tornou viral na mídia alguns anos atrás e foi finalmente interrompido após muitas críticas de organizações de proteção animal tailandesas. No Camboja, por outro lado, a resistência mental é treinada de forma completamente diferente. O objetivo é testar o quanto um soldado pode suportar humilhação e por quanto tempo ele pode resistir mentalmente. No final de vários dias de treinamento, centenas de soldados cambojanos têm que se alinhar em frente ao quartel e passar por uma experiência desagradável. Sem aviso prévio, um general aleatoriamente ataca os soldados, que são estritamente proibidos de reagir ou se mover. Se alguém cair e se levantar novamente, pode esperar ser atacado novamente pelo general. A vítima é escolhida aleatoriamente. No entanto, não é apenas o lado físico que é desafiado. O foco principal é a força mental. O general insulta e humilha gravemente os soldados, zomba deles e tenta quebrar sua psique. O propósito deste exercício bizarro é preparar mentalmente os soldados para situações difíceis em conflitos, como ser um prisioneiro de guerra. Quem tem medo disso provavelmente não deve se tornar parte dos paraquedistas israelenses. Os paraquedistas são a unidade de elite de Israel para operações que requerem intervenção aérea. Para serem aceitos, os soldados que já passaram por muitos testes de admissão têm que realizar inúmeros saltos de grandes altitudes. Eles saltam durante o dia e a noite, em temperaturas superiores a 40 graus Celsius no deserto e no meio da cidade. Durante esse ritmo já estressante, tudo se concentra no último salto de treinamento. Dezenas de soldados estão em um avião carregado, quando de repente a porta traseira se abre e, devido à pressão, todos são arrastados para fora do avião. Eles têm que recuperar sua orientação rapidamente para abrir o paraquedas a tempo. Apenas aqueles que completam este salto são finalmente permitidos a servir como paraquedistas em situações reais. Deixe-nos saber nos comentários qual desses exercícios você achou mais extremo e se há algum exercício que você acredita ser capaz de passar. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir esse vídeo. Essa é sua forma de nos ajudar e nos motivar para continuarmos produzindo esse tipo de conteúdo. Clique no vídeo que está aparecendo em sua tela para você assistir um vídeo tão bom quanto esse. Até a próxima!